Olá, pessoal. Essa é uma aula de introdução ao capítulo de soluções. Vamos começar falando sobre dispersão. O que é uma dispersão? É uma mistura formada por duas ou mais substâncias. Nós vamos trabalhar basicamente com dispersões formadas pela união de duas substâncias. A substância que é disseminada na mistura, que é espalhada na mistura, recebe o nome de disperso. E a responsável por essa disseminação de dispersante. Então, nesse exemplo, quando eu preparo uma dispersão de água com açúcar, quer dizer, água açucarada, qual foi, a substância que foi disseminada, que foi espalhada? O açúcar. Então, ele é chamado de disperso. E quem promoveu essa disseminação, esse espalhamento? A água. Então, ela é chamada de dispersante. Então, a substância que é disseminada, que é dispersa, que é espalhada, é o disperso. E a que promove essa disseminação é o dispersante. Podemos classificar as dispersões em relação ao tamanho das partículas. Nessa escala aqui, eu estou utilizando um nanômetro. Quando as partículas que estão dispersas estão nesse intervalo, até 1 nanômetro, nós temos as chamadas soluções verdadeiras. De 1 a 1000 nanômetros, os coloides, que é um capítulo específico que é trabalhado dentro da fisicoquímica. E acima de 1000 nanômetros, nós temos as suspensões. As suspensões são misturas heterogêneas grosseiras, que podem ser percebidas as fases a olho nu. As soluções verdadeiras são misturas homogêneas. E os coloides, nós podemos dizer que são misturas heterogêneas, mas que conseguem enganar os nossos olhos. Muitas vezes, para identificar que o sistema é heterogêneo, é necessário o uso, por exemplo, de um microscópio. Tudo bem? Então, até 1 nanômetro. Soluções, que são misturas homogêneas. Acima de 1 nanômetro, misturas heterogêneas, que podem ser divididas em coloides e suspensões. As soluções são misturas de duas ou mais substâncias. Uma solução, ela tem sempre um aspecto uniforme. As soluções são sistemas homogêneos. O que significa isso? Uma única fase, certo? E como nós já definimos, o disperso de uma solução, que é aquela substância que foi disseminada, nós vamos chamar a partir de agora de soluto. E quem promoveu a disseminação, que é o dispersante, nós vamos chamar de solvente. Então, o soluto passa a ser o disperso e o solvente passa a ser o dispersante. Certo? Toda solução é uma mistura homogênea. E nós podemos classificar as soluções de acordo com alguns critérios. No critério quanto ao estado físico, existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. Exemplo de solução sólidas: as ligas metálicas, como esse exemplo, o ouro 18, que é usado para fazer joias, que é uma mistura de ouro, prata e cobre. O 18 significa 71% de ouro, o restante de prata e cobre. Nós podemos ter também soluções líquidas. Um exemplo, a água mineral. É uma mistura de água com sais minerais. E também podemos ter uma solução gasosa. Exemplo, ar atmosférico. Um detalhe importante que está aqui nesse quadradinho. Toda mistura gasosa é homogênea.
não existe mistura de gases, né? Não existem, né, misturas de gases heterogêneas. Então, solução é sinônimo de mistura homogênea. Nós podemos classificar as soluções e acabamos de ver o primeiro critério de classificação, quanto ao estado físico. Existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. Próximo critério. A condução elétrica. Existem algumas soluções que conduzem corrente elétrica, que são chamadas de soluções eletrolíticas, né? E o que essas soluções possuem que permitem essa condução de corrente elétrica? Íons livres. Como exemplo, uma solução de cloreto de sódio, que tem Na+ e Cl- aquoso, ou uma solução de ácido clorídrico, que tem H+ e Cl- aquoso. Então, a solução que conduz corrente elétrica é chamada de eletrolítica, ela possui íons livres. E uma solução que não conduz corrente elétrica é chamada de não eletrolítica, não conduz íons livres. As soluções eletrolíticas, como elas possuem íons livres, podem ser chamadas de soluções iônicas. Agora, uma solução não eletrolítica, ela possui moléculas disseminadas e não íons. Então, elas podem ser chamadas de soluções moleculares. Como exemplo, a solução do açúcar, da sacarose, do açúcar comum, C12H22O11. Então, soluções eletrolíticas são soluções iônicas que possuem íons livres. Soluções não eletrolíticas são soluções moleculares que não possuem íons disseminados, e sim moléculas. Agora, de onde podem vir os íons, né? Em um processo de dissociação, pode ocorrer a separação de íons ou de moléculas já existentes. Então, o que é dissociação? É a separação de íons ou moléculas já existentes. Então, no caso do cloreto de sódio, o cloreto de sódio é um composto iônico. Todo composto iônico ele é formado por um cátion e por um ânion. Quando o composto é colocado em água, a água separa o que já existia, formando Na+ e Cl-. Então, esses íons eles já existiam, eles só foram separados pela água. Então, essa é uma dissociação de íons. Então, eu posso chamar de dissociação iônica. Já o açúcar. Quando você coloca o açúcar em água, a única coisa que ocorre é que ele passa de sólido para aquoso. Ou seja, no estado sólido, as moléculas estão muito próximas. Quando ele é colocado em água, a água é o dispersante, dissemina, separa as moléculas. Então, elas são representadas agora na forma aquosa. Então, separou o que já existia, que era o quê? Moléculas. Então, a dissociação ela pode ocorrer em compostos iônicos, separando íons, ou ela pode ocorrer em compostos moleculares, separando moléculas. Agora, o que é ionização? Ionização é a formação de íons, quer dizer, íons que não existiam. Eles são formados durante o processo. A ionização é uma reação química. Exemplo, ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um composto molecular. Ele não é formado por íons. Mas quando ele é colocado em água, ele reage com a água. Isso promove a quebra da ligação hidrogênio-cloro, liberando H+ e Cl-. Então, esse H+ e esse Cl-, esses íons, eles não existiam. Eles foram formados na reação com a água. A ionização só ocorre com compostos moleculares. Agora, a dissociação pode ocorrer com compostos iônicos ou com compostos moleculares. Então, ionizar significa formar íons, íons que não existiam. Dissociar significa separar moléculas ou íons já existentes. Muitos exercícios cobram, né, figurinhas como essa, sisteminhas, né, usando uma lâmpada e soluções. E aí vão questionar quanto que a lâmpada acende, quanto que ela não acende. Você tem que lembrar que para a lâmpada acender, você tem que ter na solução íons livres.
Então, você teve que ocorrer algum processo de dissociação iônica, liberando íons, ou ionização, formando íons. Exemplo, como está na figura, sal e água. Quando se coloca sal em água, o sal sofre uma dissociação iônica, liberando íons. Permite a condução da corrente elétrica. Agora, quando se coloca açúcar em água, ocorre uma dissociação, liberando moléculas. Então, não há presença de íons, então não há condução de corrente elétrica. Eletrólito. O eletrólito é o nome que nós damos para a substância que, em água, sofre ionização ou dissociação iônica, produzindo uma solução com íons livres. No vídeo, né, ele está mostrando inicialmente aí o cloreto de sódio sólido, que está sendo colocado agora em água. Em água, ele sofre a dissociação iônica, liberando sódio mais, Cl menos, que permite a condução da corrente elétrica. Então, o cloreto de sódio, nós podemos dizer que ele é um bom eletrólito, porque em água ele produz muitos íons. Já uma solução de açúcar, né? O açúcar não é um bom eletrólito, porque quando ele é colocado em água, ocorre uma dissociação molecular, liberando simplesmente moléculas neutras, impedindo a condução da corrente elétrica. Solvatação. Quando nós temos íons em uma solução, né, o cátion, o ânion, o que impede que esses íons se juntem novamente? O fenômeno da solvatação, que está sendo mostrado nessa animação. Tanto o cátion como o ânion, eles ficam no solvente, que nesse caso é a água, cercados pela água, circundados por moléculas do solvente. Então, esse fenômeno no qual os íons estão cercados por moléculas do solvente é chamado de solvatação. E é isso que impede que os íons se agrupem novamente. Um detalhe importante que você tem que prestar atenção aqui na imagem. Olhe a disposição das moléculas de água ao redor do cátion e ao redor do ânion. Você vai notar que é diferente. O cátion fica cercado pelos oxigênios, enquanto que o ânion fica cercado pelos hidrogênios. Porque você tem que lembrar que carga de sinais contrários se atraem. Os hidrogênios da água têm carga parcial positiva. Então, por isso que os hidrogênios é que vão interagir com o cloreto. Já o oxigênio da água tem carga parcial negativa. Então, o oxigênio é que vai interagir com o sódio. Então, sempre no fenômeno de solvatação, o cátion fica cercado pelos oxigênios da água, enquanto que o ânion fica cercado pelos hidrogênios da água. Ok? Nessa animação, ele vai mostrar o fenômeno de solvatação. Está aí o retículo cristalino do cloreto de sódio, que é o soluto. A água vai retirando os íons, processo de dissociação iônica. E note que os íons vão sendo circundados por moléculas do solvente. Só que o ânion está cercado pelos hidrogênios da água, enquanto que o oxigênio está cercado, o cátion está cercado pelos oxigênios da água. Então, o arranjo das moléculas ao redor do cátion e ao redor do ânion é diferente. Eu já vi algumas questões, inclusive pedem para o aluno fazer o desenho, né? Esquematizar o cátion, esquematizar o ânion no processo de solvatação pela água. Então, esse é um detalhe muito importante. Voltando à questão da classificação. Então, nós já classificamos a solução quanto ao estado físico, pode ser sólido, líquido, gasoso, e quanto à condução da corrente elétrica, se a solução é eletrolítica ou se ela é não eletrolítica. E nós podemos também classificar quanto à proporção entre soluto e solvente. Soluções diluídas são aquelas que apresentam baixa proporção entre a quantidade de soluto e a de solvente. Como assim? Olha o exemplo que eu coloquei aí.
O teor de álcool na cerveja, que em média é de 5%, é muito baixo comparado ao do aguardente, da pinga, que é em média 40%. Então eu posso dizer que a cerveja, quando comparada com a pinga, né, que ela é uma solução diluída, porque ela tem pouco álcool em relação ao solvente, que nesse caso seria a água. Então é uma solução diluída. Ela tem uma baixa proporção entre a quantidade do soluto e a dissolvente. Já esse outro exemplo, 80 gramas de açúcar em 100 gramas de água. Essa é uma solução bem concentrada. Ela apresenta alta proporção entre a quantidade de soluto e a dissolvente. Muito importante essa observação aqui em amarelo. Quando você vai classificar se uma solução é diluída ou concentrada, você precisa de um referencial. Como eu citei aqui, a cerveja em relação à pinga. Eu posso falar que a cerveja ela é diluída em relação à pinga. Então, quando você vai classificar se uma solução é diluída ou se ela é concentrada, o ideal é que você use um referencial para determinar isso. Tudo bem? Ok? Espero que tenha ajudado, né? Essa foi a primeira parte sobre soluções e a nossa próxima aula será de coeficiente de solubilidade. Um abraço a todos.